Um guerreiro não desiste daquilo que ama, Dan. Ele acha o amor no que faz. Olha pra mim. Olha pra mim. Tem uma barra de metal na minha perna. Um guerreiro não procura a perfeição, ou a vitória, ou invulnerabilidade. Ele é totalmente vulnerável. É a sua única coragem. Que tipo de treinamento eu podia fazer? Eu tive um acidente. O acidente é o seu treinamento. A vida é uma escolha. Pode escolher ser uma vítima ou pode escolher ser o que quiser. E ignorar o que aconteceu comigo? Um guerreiro age, só um tolo reage. E se eu não conseguir fazer isso? Esse é o futuro. Jogue fora. Como começamos? Não existe início, nem chegada. Só o caminho. Bom, o que eu achei assim, que eu tenho visto, isso aí foi um processo até meu. Eu passei muito tempo assim, tentando descobrir qual era, na verdade me sentindo sem um objetivo de vida. Não chegou uma fase assim na minha vida, e é óbvio que teve um momento de rompimento, né? Que foi eu ter machucado o joelho. Eu tinha uma identidade muito vinculada ao esporte. Aí nessa mesma época meu pai faleceu, eu comecei a ter uma realidade de vida completamente diferente da que eu tinha, né? Foi um choque até de realidade. Poucos prazeres, poucas referências, né, que tinham a ver com minha essência. E aí quando eu saí, né, desse período de turbulência, eu me senti muito perdido. E aí eu comecei essa busca e eu demorei muito assim a tentar me encontrar. Eu usei vários métodos, perguntar para as pessoas como eu era, tentar fazer as mesmas coisas que eu fazia, ler muito, assistir filme, palestra, igreja, ser espírita, assim, viajar pra caramba. Assim, fiz uma experiência geral e mesmo assim, sabe, por alguns momentos eu tinha algum sentimento de alívio, mas ele não era duradouro. E uma coisa assim pra mim que foi muito marcante era o fato de eu chegar e tentar resgatar o que eu era. Mesmo que eu tentasse, não dava para eu ser aquela mesma pessoa, porque eu já tinha passado por tantas coisas que aquilo dali não me servia como referência. Até que teve um determinado ponto, depois de vários anos, de várias coisas acontecendo, várias tentativas em diferentes áreas, eu comecei a buscar dessa maneira, o que eu gosto de fazer, o que é que me dá prazer. Mas até nesse aspecto foi um pouco difícil para mim, por eu ter passado tanto tempo longe das coisas que eu gostava. E aí eu achei assim, e aí volta e meia eu encontro assim com as pessoas, agora nesse momento que eu me achei, que pô, é fantástico, quando você começa a perceber que você está mais próximo da tua resposta. Às vezes assim, você não vê claramente qual é a tua missão de vida, mas você começa a perceber a tua tendência, e a respeitar mais, e a confiar nisso daí, e aí vem convergindo, entendeu? Você começa a sintonizar com a pessoa certa, aí você começa a colocar fé, tendo paciência, e é impressionante. A coisa ela vai convergindo para onde tem que convergir, mas é um processo onde você precisa estar aberto para os sinais, e aí eu estava vendo, fazer as perguntas certas, e ter calma, né? Ter calma, porque tem horas que você fica na dúvida. E aí tem que esperar mesmo para ver o que acontece. Então é isso, eu achei assim legal, convivendo com o Henrique. Henrique tem as questões dele, e eu acho que todo mundo tem em algum determinado momento. Eu acho que por mais, inclusive às vezes eu vejo pessoas que têm uma experiência, né, têm uma vivência e vão de forma equilibrada, e aí às vezes acontece alguma coisa que pode criar esse choque e a pessoa realmente se desorientar, né? Então assim, não tem muita idade, não está muito vinculado à adolescência, nem, por exemplo, um casamento, a perda de um filho, uma separação, cada um reage de uma maneira, né? E aí pode se voltar para dentro ou não, mas a resposta está realmente
dentro de você, não tem como. As pessoas vão te ajudar, as situações podem te ajudar, mas sabe, aonde você vai se apoiar vai ser exatamente no teu coração, naquilo que você, quando faz, você sente, pô, aquilo dali foi bom pra mim. E aí se você fizer você se sentir esquisito, é porque aquilo dali não era pra você. Então é melhor você tentar buscar um outro caminho. E é por isso que eu achei legal esse tema, porque em algum momento todo mundo meio que tá desorientado, né? E eu acho que todo mundo tem uma experiência que pode acabar ajudando os outros. E aí eu andei olhando assim as perguntas que poderiam ser feitas. O tema que você colocou é qual o propósito da vida, né? Isso. Ou encontrando o propósito. Como na verdade como, né? Como você faz isso, como você percebe se você está indo ou não por aquele caminho, entendeu? Assim, você encontrar dentro dessa busca espiritual, você encontrar o seu propósito, a sua missão, para poder exatamente você ser a peça essencial, né, do universo e você cumprir esse propósito. E dentro do que você falou, achei muito bacana, no sentido que, assim, dá a entender numa síntese, né, que para você, qualquer pessoa encontrar o seu propósito, ela realmente tem que passar por todas as situações, né, mesmo as ditas, entre aspas, negativas. Eu acho que tudo é construtivo no sentido, quando você está na busca. E aí, como eu falei para você, quando eu estava caminhando, vindo para cá, parece que o universo já colocou a resposta, né? Fala assim, você tem apenas que acreditar. Olha só, mas o que você tem que acreditar naquilo? Eu quero a resposta, entendeu? Eu acredito que o universo vai me dar a resposta, mas para me dar a resposta quanto ao meu propósito, inúmeras situações, pessoas, desarmonias, né? Aí eu achei legal isso também no final que você falou, que geralmente o termômetro dessa indicação vai estar no nosso coração, falando assim, poxa, cara, estou me sentindo bem. Eu acho que o universo é essa voz do nosso coração, né? Não assim a cabeça, será que é isso? Será que é aquilo? A dúvida, a incerteza. Não, fala assim, não, eu somente tenho que acreditar e deixar as coisas acontecer para que se formate em torno de mim, né, essa realidade que eu estou buscando. Um fluir consciente, vamos dizer assim, né? Não simplesmente falar isso é certo, isso é errado, como o cara do filme falou. O que é certo, o que é errado? No filme ele fala também sobre... É certo em que ponto? Pode falar. O filme não, na verdade, na sua tradução do filme, né? Tipo, o fato dele ter, né, se machucado colocou ele numa posição de humildade, o que tornou ele aberto para tudo isso. Exatamente. Né? Ele começou a sentir uma necessidade e se permitiu receber. Né? Porque para essa troca é necessária. Às vezes você pode se achar uma pessoa muito legal e, no entanto, você não consegue ser feliz, receber felicidade de volta. Então, para aprender, você tem que ouvir, cara, você tem que prestar atenção, você tem que aceitar. E assim, e por mais que você racionalize tudo que você tá lendo, ouvindo, cara, é uma coisa que você vai pensar, mas você tem que fazer essa conexão com o que você está sentindo, para fazer essa tradução para você. Porque o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar, por isso que não tem certo nem errado, né? Você vai estar nem nunca certo, nem nunca errado, porque, cara, o que é teu, não é dele. E vice-versa, né? E esse último filminho que nós vimos, assim, traduz bem isso, nesse sentido que o universo, você é uma engrenagem perfeita dessa máquina universal. Então você tem um propósito nisso tudo, né? Você tem uma funcionalidade no universo que não é assim, que você também não precisa ser melhor nem pior que ninguém. Você é uma peça importante nesse ajuste amoroso da harmonia universal, e que você simplesmente fazendo o que você faz, vamos dizer assim, às vezes o lixeiro, ele fazendo aquilo e ele está gostando, ele tem muito mais prazer do que o médico engenheiro,
Entendeu? Que tá na função porque ele errada. sabe, cara, eu tô fazendo algo legal, pô, porque às vezes o lixeiro é às vezes, muito mais importante que um médico e um engenheiro, né? Deixa o lixo na rua pra você Porque ver. tem um monte de médico que deixa um Ou monte de gente morrer. ou uma mãe E que aí, qual é a simplesmente. função dele? Uma mãe que está simplesmente cuidando do seu filho. Né? Aí o cara não, mas o cara está no governo, eu falei assim, cara, mas fica ali com essa criança ali um dia inteiro para ver se você aguenta. Que nem um vídeo que eu vi de um médico que estava precisando. Uma mulher estava tendo um ataque de hipertensão num hospital, na frente dele, assim. Aqui ele estava sentado à mesa dele, à porta, e a mulher do lado de fora sentada naquelas cadeiras de metal grande. E tendo crise de hipertensão, caída lá. O pessoal, e aí, vem cá, tal, ele, traz ela aqui. Tiveram que empurrar a parada inteira, assim, para dentro do consultório do cara, porque ele não queria levantar e atender a mulher. Então é exatamente isso que ele falou. Não adianta o cara ser um médico. E se o lixeiro tá catando a sacola Não tem humanidade, certinho, né? Pois é. De repente o lixeiro tá catando a sacola ali, tá fazendo o trabalho dele perfeito, tá feliz da vida, tá dando boa noite pra todo mundo na rua, tá fazendo o trampo dele na boa. Isso, aliás, me lembrou. Né? É porque a gente acha que fazer alguma coisa tem que ser importante. Você não tem importância, você tem que ser útil e estar feliz com aquilo que você está fazendo. Mas a gente existe numa sociedade, né, que cobra, que é mecanicista, faz, não, você tem que ser a criança, né? Cara, não, você tem que ser um engenheiro. Não, mas eu quero ser um pintor. É porque é uma perspectiva, quero ser um escritor. É uma perspectiva superficial, né? Na verdade, de dar valor a determinadas funções. E é engraçado como é que, mesmo a gente, ela fala assim, ela é uma caixa de supermercado. Isso é uma caixa de supermercado que está sendo feliz e te cumprimentando. Você vai sair de lá falando caramba e vai trazer e falando, nossa, tem uma caixa de supermercado lá. Bicho, ela é muito astral pra cima. Ou seja, ela é um exemplo de comportamento. Ela faz bem. Você chega lá, às vezes até mal-humorado, e ela muda o teu astral. Com certeza. Isso é uma coisa comum. Então não tem nada a ver com a função que você faz. E sim, eu não lembro se foi aqui num outro que não passou, falando que o importante é essa parte do servir, né? E então são as relações humanas. O que faz diferença, cara, é quando você estiver fazendo as suas coisas, é você, né, ter alguma coisa para dar ou para receber, porque às vezes o outro quer dar. Então é essa troca. Que não é a função em si. Escrever um livro é maravilhoso, por exemplo, e aí você vai dar o status, mas nem todo mundo tem o dom de ser escritor. E, por exemplo, às vezes o escritor é um cara super introspectivo, e aí na hora de dar uma palestra, o cara não tem a menor eloquência, não tem o menor carisma. O músico, às vezes, é capaz de te emocionar tocando e o outro cantando, e a outra dançando, entendeu? Então a maneira de tocar o coração do outro são diversas, né? De repente te traz. O que acontece muito comigo, de assistir um filme, de ouvir alguma coisa, e daqui a pouco eu tô viajando, nem tô mais ali, aquilo dali começa a me fazer pensar, sentir, me conecta com uma outra parada que não, sabe, ou que aconteceu, ou linka pontos de, sabe, me dá uma ideia fechada. Olha, a gente estava falando aqui, né, o alemão puxou a conversa para esse lado, que era justamente a reflexão que eu estava fazendo aqui. Como é que hoje, assim, né, a gente falar sobre missão e propósito na vida, normalmente a gente tende, né, eu pelo menos, não posso falar pelos outros, mas eu pelo menos, né, tem uma tendência a você vincular essa questão da sua missão, do seu propósito na vida, a um trabalho, né, uma profissão, sendo que às vezes eu fico refletindo, às vezes eu fico pensando, cara, você às vezes pode estar no mundo simplesmente para ser uma pessoa amorosa que você é, para constituir uma família, ser amoroso com a sua família, ser amoroso com o seu filho e iluminar essa vida nova que está, e essa pessoa, talvez você não seja o cara que vai fazer a grande diferença, a maior mudança no mundo, mas você pode estar abrindo uma porta para que isso aconteça, né? Você pode estar incentivando de alguma maneira, só de você estar sendo cativante, de você ser uma pessoa leve, de você ser uma pessoa que, enfim, as pessoas se sintam bem ao seu redor, né? Não seja um cara com um astral, uma aura pesada, né? Só isso aí às vezes já pode estar cumprindo sua missão, né? Fazendo sua diferença. A parte difícil disso tudo que eu acho é a gente vive em sociedade
E ela tende a escravizar esse desejo da alma, né? De você se permitir ser quem você é, ou ter o seu tempo, né? Tem essa pressão de família, de saber qual é a melhor profissão, né? De induzir até o adolescente, que a gente faz uma escolha com 18 anos de idade, para o resto da vida, que a gente vai ser é muito cedo. E normalmente, o mercado tá bom para isso, são raras as famílias que permitem a criança seguir o seu talento, vão incentivando, né? E eu quero ser surfista, eu quero ser músico, não, isso não dá dinheiro, ou isso é assim. Então, de um modo geral, a parte mais difícil é lidar com essa pressão externa e continuar seguindo esse desejo da alma mesmo. De certa forma tem uma pressão, falando por mim, né? Porque assim, contando um pouco da minha experiência aí, eu estou entrando no meu 10º ano aí de advocacia, né? Tem 10 anos que eu exerço, assim, nesse meio tempo dei uma afastada e tal, mas nunca parei efetivamente, né? Já tive outras experiências com o negócio, fui cuidar, meus pais têm pousada lá na Bahia, eu fui para lá cuidar disso e tal, e já tem um bom tempo que, cara, eu vejo que a advocacia, esse meio que eu tô, não é para mim. Já tem muito tempo, pelo menos um bom tempo, que eu estou me sentindo desse jeito. Então, assim, essa parada do conflito, tem um conflito externo e tal, de tudo que você investiu, cara, foi 5 anos na faculdade, 8 anos trabalhando com isso, para você pensar em largar tudo e mudar. Então tem esse fator que assim, acaba me prendendo, mas o principal no momento, assim, hoje meu maior conflito, por exemplo, eu diria que é o seguinte: eu não posso largar um negócio que eu tenho, que me é concreto, querendo ou não. A gente pode falar que a gente está aqui para cumprir um propósito e que é para fazer o bem para os outros e tal, mas eu preciso botar comida também, né? Se eu for casar com a Magui, se a gente for ter filho, eu vou ter que ter dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro para nada. Como é que eu vou fazer? Vou mudar todo mundo no meio do mato e vamos viver de subsistência? Viver de amor, de luz. Não tem problema nenhum nisso. É uma escolha, né? A vida são escolhas. O cara que escolhe botar um casebre no meio do mato e cultivar e criar os animais que ele vai consumir, vai abater para se alimentar e criar, fazer a horta dele e educar os filhos, é uma escolha que o camarada está fazendo. Né? Para mim, particularmente, para a Magui, eu não sei se serviria isso. Né? Eu acho que não. Porque nós gostamos de viajar, cara. A gente gosta de curtir coisas que o dinheiro proporciona. O dinheiro proporciona essas coisas. Então, assim, Magui, por exemplo, me conhece muito bem, cara. Sabe que dinheiro para mim tá longe de ser tudo. Na minha vida tá longe de ser tudo. Mas é um negócio indispensável. Ainda é uma coisa indispensável. Então, assim, já há um bom tempo eu tenho vivido esse dilema, assim, né, de... Cara, muitas vezes, né, eu converso com meus amigos, assim, e tal, tenho amigos em várias profissões, tenho um amigo que é corretor de imóveis, tem amigo... E que, cara, eles acordam e falam, bicho, que negócio, eu acordo de manhã, eu olho no espelho e falo, hoje eu vou conquistar o mundo, hoje eu vou ganhar tudo quanto é cliente. Eu falo, meu irmão, eu não consigo fazer isso nem fudendo, bicho. Eu não consigo acordar, botar um terno na gravata e falar, é hoje, porra! Bicho, não dá. Pra mim, isso aí que eu tô... levantar da cama já um sacrifício. Não, isso que eu tô fazendo. De manhã, que sono. O cafezinho. Enquanto tomar o cafezinho, não tem existência. Eu sei que você tá, assim, pode até estar brincando, não sei se é do seu jeito. Pra mim nem é isso, cara. Eu levanto amarradão. Se for pra surfar, não pra... Eu gosto de praticar um esporte logo que eu levanto. Eu gosto de ou surfar, ou andar de skate, ou dar um treino, alguma coisa pra já, ativar, acelerar e depois eu vou trabalhar. Mas isso é o que eu tô falando. Na primeira coisa que eu faço, vou na frente do espelho, dou um tapa na cara e falo, é hoje que eu vou conquistar o mundo. Eu não faço isso nem fudendo. Então, sabe o que eu achei legal aí, que me veio na cabeça você falando, né, da sua energia aí, que a gente tem que entender mais ou menos isso, né? Pelo menos que eu sinto que tem dois propósitos. Um é o propósito do sistema, como aqui falou, o sistema social. Ele te imprime uma necessidade que, às vezes é totalmente artificial, mas você está aqui, como você falou, você tem que angariar fundos
pelo menos para manter o corpo físico, né? Então, o sistema social, o que ele faz? É o fazer, é o ter. Esse é o propósito material, o propósito do sistema. Tudo bem, legal. Eu acho que não tem problema isso. Mas tem outro propósito que eu tenho certeza que 90% das pessoas não querem, que a gente está querendo estabelecer, não. Queria passar isso para frente para as pessoas, que talvez seja até o propósito dessa reunião. É o propósito da vida. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Exato. Quem é Deus? Existe um Deus? Será que eu sou um espírito mesmo? O que é a morte? O que é a vida? Esse é o propósito, que não as pessoas pegam a tal da religião e quer conectar isso com o propósito do sistema, não tem nada a ver. Por isso que cria essa confusão, essa discordância toda, ninguém vai matar em nome da religião. Eu falo assim, cara, religião é você, o seu coração e essa divindade, é o propósito da vida. Seguir o propósito da vida é o propósito interno, e o propósito do sistema é o propósito externo. Então, quem é o mais importante? Né? O mais importante é o propósito eterno, eu acredito, não o temporário. Né? Que você vai o que adianta você ganhar 1000 coisas, bater na veia, e amanhã o carro te atropela, e assim, tudo aí vai ficar aí para quem? Não, e a própria sensação, né? E aí o que acontece? Ao executar, isso assim, gente, desperta, porque ao executar o propósito interno ou eterno, você vai trazer isso para o seu externo. Então você vai desenvolver qualidades, você vai ser um advogado realmente honesto, né? A sua ambição vai ser no limite do seu prazer, cara. Não tem nada a ver você viajar, você pode comer o que você quiser, fazer o que quiser. Mas entende? Então não há esse dilema. O dilema é o seguinte: eu sigo minha vida, estabelecendo que o meu propósito real, eu entendi que eu vou ter que morrer, eu vou ter que abandonar esse corpo. Meu propósito é buscar essa coisa, essa divindade, esse Deus, se ele existe, esse espírito. Vou fazer a minha prática, além do esporte, a prática de meditação, tudo. E estando bem internamente, isso vai levar as pessoas externamente à minha luz. Eu vou fazer a obra, a minha funcionalidade de encaixamento nesse universo. Eu estou em harmonia, eu estou bem, e eu vou passar para o mundo, porque no mundo você pode ter certeza, 99% da pessoa está ou depressão, ou estresse, ou doente, problema mental, né? Enfim, doença física. Não é, nós somos uma partícula mínima dessa sociedade, que temos um karma bom, mas a maioria está sofrendo, cara. Então eu acredito que essa conversa toda, até aproveitando para gravar e passar isso, que as pessoas ouçam e acordem. Cara, o propósito da vida, tudo bem, mas entenda que tem um propósito espiritual e tem um propósito material. A religião não liga isso. A ligação, a religião seria só o propósito espiritual, entendeu? Mas tem um contexto ético e moral na religião que faz você ter um comportamento, mas que tem uma certa manipulação aí por trás disso tudo, entendeu? Então eu acho assim, como a gente faz aqui, talvez a coisa seja até meio egoísta. Você fala assim, não, cara, eu entendi isso, se eu ficar dando bola para o sistema, para as pessoas que estão completamente em maia, eu não vou conseguir me centrar, né? Então não há um dilema, há uma compreensão. Você tem que compreender, cara, eu quero estar bem nos dois sentidos. Enquanto Deus está me fornecendo as coisas boas na matéria, eu vou aproveitar de bom gosto, sem prejudicar ninguém, e pelo contrário, vai incentivar o cara a fazer um esporte, a fazer uma viagem, a ver uma natureza, né? A Magui adora isso. E por outro lado, eu com Deus, cara, eu vou mandar bola, não tem religião, não tem nada, é eu encaixado nessa peça universal para entender o que eu estou fazendo nesse planeta, nesse mundo, nesse momento, e seguir feliz, cara, porque a felicidade ela só vai vir desse propósito espiritual. Você pode ter certeza que você pode ter assim, bilhões, você vai ser infeliz. Se tiver um milímetro de realização espiritual, você vai estar nesse grau feliz, né? Só para terminar aqui, às vezes eu falo demais. Tem duas coisas. Estou de mediadora aqui. Uma coisa bem legal assim, liberdade significa você fazer o que você gosta, né? Felicidade significa você gostar do que faz, entendeu?
Então não importa o que você faça, cara, se você gosta e você é feliz, dane o mundo quem te julga, quem te critique. E a liberdade é o direito que você dá de fazer o que você gosta. Aí você fala assim, mas eu não sei se eu consigo. Então, você está se sentindo preso, tem que rever o conceito, ou seja, está faltando essa parte mais espiritualizada na sua vida. Quando você entrar aqui, acaba o dilema, aí você se torna um só, porque a matéria nada mais é do que a expressão do espírito. A minha percepção é que esse conflito emocional, ele acontece quando não está alinhado. Isso. Aquilo que é o teu propósito espiritual, né, com o teu propósito, que queira ou não, você está aqui, né? Você está na Terra nesse momento, então você realmente tem, né, coisas, por exemplo, você nasceu com talentos, e são esses talentos, e aliás eu acho que essa é uma das perguntas para você entender o que você deve fazer, e aí pelo menos esse foi o meu caminho. Mas quando eu andei lendo, eu vi que são mais ou menos as mesmas questões que são colocadas. Que uma das avaliações que você faz para tentar descobrir o que é que você vai fazer é o que você faz com naturalidade. Né? Que antes de você ter que pensar que você tinha que ganhar dinheiro, que você tem que trabalhar alguma coisa, isso daí você já fazia antes, sem perceber. Sim. Entendeu? Sei lá, no teu caso, não sei se era, né, cozinhar. Gostava de comer, agora é cozinha. Eu sempre comi muito bem. Não, o Chico gostava de comer, agora eu não cozinha. Foi de outro agradável. Sem querer. Gosto de comer, vou fazer, fiz, foi indo. Mas então, assim, eu acho que essa é uma linha. Eu sempre falei, não adianta. Eu tentei, inclusive, fazer algumas coisas que eu acho que eu achava que era legal, entendeu? E aí, outras, quando eu estava vendo sobre uns textos de motivação e tal, de treinamento até, de você para formar equipe de trabalho, né? Porque eu acho que todas essas áreas acabam envolvendo, né, você usar os talentos das pessoas, e aí você pode se voltar para si mesmo. Falando que não é para você gastar tanta energia tentando melhorar os aspectos que você é ruim. Sim. E sim você se dedicar, a não ser que aquele aspecto esteja te atrapalhando muito num talento nato seu. Aí sim, você trabalha ele para, na verdade, impulsionar, cara, e te tornar o melhor naquilo que você nasceu para ser. Então, assim, quando você alinha, você entende, tá mal perdido, você faz essa pergunta, cara, o que eu gosto de fazer? Toda vez que eu faço, eu me sinto feliz. O que eu conseguiria fazer? O que eu faço bem? E aí também quando vem de fora, os elogios, as pessoas, sabe, ficarem percebendo que você faz alguma coisa muito bem e aí você é um feedback seu mesmo. Você sabe que você não ficou tentando agradar ninguém, né? Você simplesmente fez aquilo dali e a pessoa prestou atenção e falou, caramba, mas eu não fiz nada demais. E eu acho que é um indício de onde, sabe, você deve ir, né? Ou seja, lá o que você for fazer, tá ali sabe, envolvido com aqueles elementos ali. Às vezes a coisa é tão simples, né? E a nossa mente, ela cria tantas coisas e a resposta está sempre você se situar em você mesmo. Você é a coisa mais importante, né? Como Jesus falava, de que adianta você ganhar o mundo inteiro se isso implica você perder a sua alma, a sua essência. E é isso por isso que as pessoas estão todas infelizes, mesmo tendo várias experiências, viagens, né, carros, melhor. Eu vejo que hoje ninguém faz o que ama e nem ama o que faz. Que é exatamente o que Henry Ford disse, que na parte profissional é o que eu sempre falo para todo mundo que chega para mim e fala, não sei o que, emprego, não gosto do que eu faço por dinheiro, não sei o que. Henry Ford dizia o seguinte, ou você faça o que ama ou ama o que faz. Hoje em dia ninguém faz nenhuma dessas duas coisas, sacou? Faz dinheiro pelo dinheiro. Eu estava conversando com uma moça que trabalha no Hospital Santa Rita, esses dias agora, e ela estava falando que ela faz uma triagem das pessoas que chegam, ela é da parte administrativa. E ela olha assim friamente quem vai dar lucro para o hospital e quem vai dar prejuízo para o hospital. Se chegar uma pessoa que, esse aqui vai dar prejuízo, tá em fase terminal e vai ter que gastar muitos remédios e tal, não coloca aqui. Traz outro. Olha a ficha, esse aqui dá para curar, tal, então vai dar, deixa aqui.
é assim, friamente. E ela falou que... Eu falei, e aí, o cara morre? Ela falou, não sei, vai rodando os hospitais aí. E se ninguém aceitar em nenhum hospital, porque vai chegar no hospital, vai ter a mesma triagem. Esse aqui não dá lucro, então tira, vai dar prejuízo, tchau. Isso então não tem plano de saúde, esse tem. Até os que tem, tomam. E vai rodando, e ela falou que só coloca quando tem uma liminar de um juiz e tal, que é obrigado a ficar ali. Eu falei, caraca, e você faz isso? Faço. Tem que fazer. Isso aí. Tem que fazer, ótimo. Tipo, robótico. Eu falei, hã? É robótico. E tipo, não faço por dinheiro mesmo e tal, mas não gosto do que eu faço não, todo dia essa agonia e tal, não sei o que, eu falei, caraca. Tinha aquela mulher que matava logo os caras lá, né, em Florianópolis, não tinha? Tá, verdade. Matava logo para tirar, para botar o outro no leite. Liberar o leite. Essa aí é muito pobre. Eu parei e pensei, caraca, bicho, como é que você pode fazer alguma coisa assim? Na boa, eu não faço. Você vai ficando anestesiada. Eu acho que você não pode fazer nem a primeira vez. Ou então você faz a primeira vez, vamos supor, né? Eu acho que você tem que, quando você perceber que aquilo ali te faz mal, gente, senão você acostuma. Você acostuma, passa a ser uma coisa normal. E aí, se não era da tua natureza, né? Se você até então se incomodava com aquilo, você vai se tornar outra pessoa. Daqui a pouco vai saber, sabe? Você tá um zumbi. E eu fico impressionado porque as pessoas não vão embora desse lugar. Tipo assim, cara, isso é ridículo, eu vou embora daqui e vou fazer outra coisa. Mas não. Não, vou ficar aqui porque... Sabe que é errado, e faz a escolha errada, se não houvesse escolha. O Henrique se incomoda por causa disso, porque ele é honesto, mas está num sistema corrompido. Então ele fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Realmente uma diversão. Exatamente. Eu tenho clientes lá que eu sei que os camaradas são envolvidos em coisa errada. Eu sei que o cara é envolvido. E eu, como advogado, muitas vezes, cara, eu preciso saber com que o cara está envolvido para eu poder trabalhar pro cara. Que é para não chegar lá e fazer papel de otário também, sabe? O cara... entra lá no meu escritório falando que é o mais santinho do mundo, chega na hora lá no processo da justiça, eu fico com aquela cara de palhaço. Mundialista. Entendeu? Então, assim, na verdade isso não é não gosto de advogar. Por muito tempo eu fui apaixonado, fui encantado com a advocacia, cara. Só que hoje, particularmente já há algum tempo, eu vejo nitidamente que é um meio, é um métier, é um meio social, um meio de, cara... Pistolas e pistolões. Exatamente. Não tem ética, as regras não funcionam. Não me faz bem. Eu costumo resumir da seguinte maneira, cara. Eu fiquei, no total, quase 4 anos lá na pousada, tomando conta lá dos negócios da família e tal. E, cara, é totalmente diferente, bicho. Pelo amor de Deus. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Na advocacia, eu estou comprando a sua dor de cabeça. Literal, você chega lá no escritório, né, você me entrega uma grana e eu falo, beleza, seu problema agora é meu. Esse problema que era seu agora é meu, você não precisa se preocupar mais. O problema está comigo e eu que vou resolver ele para você. Ou seja, na verdade eu estou puxando a carga do cara toda para mim. Você para para pensar. Eu estou puxando a carga de cada cliente, cada dor de cabeça que o cara tem, cada problema eu estou trazendo para mim, para eu resolver isso. É bom, tem um lado bonito pra caramba, né? De você, você está ajudando, você está resolvendo o problema dos outros e tal. Só que no final das contas, para mim, não é uma parada. Mas daquela missão de ganhar em cima, né? Cara. Loucamente. Então, tem um lado muito gratificante, né? Até hoje isso aí é inegável, assim. Quando eu ganho uma ação, quando você realmente chega com uma notícia boa pro seu cliente, fala, aquele problema que você tinha, você não tem mais, né? Acabou, tá resolvido. É gratificante. Né? Você sabe que você está, de certa forma, tirando uma carga do cara. Mas, bicho, até isso acontecer, é muita dor de cabeça, cara. É muita... O problema no próprio sistema, né? Muito meio social, é um sistema muito corrompido, cara. Um sistema de muita troca de simpatia gratuita, sacou? Que você tem que tratar todo mundo assim, tá? Muitas vezes você é uma pessoa que você nem quer ser. Entendeu? Máscara social. Exatamente, você tem que ficar usando uma máscara para agradar os outros e levar nego em banho-maria para conseguir as coisas e aquela porra toda. E por outro lado, lá na pousada, cara, pelo amor de Deus, rapaz. Lá o nego tá indo de férias para se divertir com a família dele, para ter o melhor momento da vida. Você chega lá, o problema que o cara teve foi a estrada que ele teve que chegar até lá.
Você mesmo toma um café aqui, já chega, bate um papo, não sei o que, descontrai do cara, acabou, meu amigo. Dali até o final da estadia do cara, você, pô, fiz várias amizades. Eu tenho amigos advogados, né? Porque são, assim, pessoas que eu me formei, ou que eu convivo de fora, para lá. Não tenho amigo nenhum juiz, não tenho amigo nenhum de cartório, não procuro fazer amizade com essas pessoas. Não que sejam pessoas ruins, não, podem até ser pessoas iluminadas, né? Mas é porque realmente parece que quando eu tiro o terno e a gravata, que eu chego em casa, antes de eu colocar, bicho, eu deixo esse negócio de lado mesmo. Eu falo, bicho, ó, advocacia agora não quero cuidar desse tipo de problema. E lá não, lá é uma parada, pô, é tão gostoso, cara. Você tá lá, a gente tem um restaurante na pousada também. E, pô, é bom Eu achei legal o que ele falou aqui. É um prazer, as pessoas né? te chamarem, você tá Sabe lá. o que você fez? Acabou de fazer. A pessoa te chama pra sentar na mesa com ela. Senta aqui com a gente, vamos tomar Você acabou de fazer uma analogia material do sistema e espiritual, não foi? Ele acabou de fazer? A analogia espiritual é exatamente isso. Se você tivesse todo dia a pousada e a advocacia, isso aí tá melhor. Então você tá lá no espiritual, tá tudo bem, as pessoas vão chegar, e aqui não, você tem que botar uma máscara. Então a gente tem que fazer, na vida social, tem que fazer. Só que tem ninguém que usa máscara 24 horas, tem medo, cria uma imagem. Às vezes eu vou brincar na internet, cara, não faz isso não. E aí os outros caras vão pensar, eu sou um promotor, eu sou assim, cara, isso aqui é uma brincadeira, meu. Não, mas eu tenho uma imagem assim, mas isso é uma brincadeira, a imagem é, sei lá, entendeu? Então isso está matando as pessoas. E nessa era de transição, vai pegar forte, entendeu? Então a hora que eu falei assim, você tem somente que acreditar. Se o seu coração, bicho, não tá legal, o mais você gosta dessa coisa, é porque não é a sua linha para você seguir. Entendeu? Porque você só está gerando energia, talvez, pesada. Vai se matando. E de repente, outro lado, é o lado bacana, não o espiritual, no caso, é uma opção de fazer outra coisa mesmo. E você, pô, eu me sinto bem, eu assim, cara, é isso. Não significa que seja ruim. É ruim porque você está num sistema que é totalmente contra os seus princípios, né? O caráter que você é, a sua honestidade, que você só vê, infelizmente, em qualquer área, é isso. As pessoas são muito cobiçosas, luxuriosas, invejosas, né? Você não pode ter nada, bicho. Você não pode, pô, cara, olha o carro daquela pessoa e assim, meu, ela fez por merecer. Se nessa vida ela tem esse carro, porque lá nas outras vidas passadas, para quem acredita em reencarnação, ela está recebendo mérito, e aquele cara lá está lá, não tem nada. Não existe várias, só que a gente só entra aqui num corpo, sai, depois entra em outro, sai, mas é um contínuo. Cara, isso aí é... E isso que a gente tem que advogar. O advogado, ele tem, o advogado da vida, um Cristo, um Buda, um Krishna, eles estão vindo aqui exatamente para advogar em nome da... Eu falei, gente, ó, vocês estão viajando aí, estão querendo estagnar a vida numa vida só. E a vida, imagina, nós somos eternos. Então o nosso propósito aqui é um propósitozinho, mas existe um propósito absoluto na vida de cada um. E esse propósito absoluto está dentro do seu coração. Você vai encontrar. Quando você encontrar esse propósito absoluto, é igual aquele cara que tem milhões de moedas no bolso. Aí o cara fala assim, não, eu troco todas essas moedas aqui por uma nota que equivale a todas essas moedas. Você não vai ficar muito mais leve? Está carregando aqui bilhões de moedas nas costas, entendeu? Aí o cara te dá uma notícia, assim, toma. Aí você pega o dinheirinho assim, é a mesma coisa. Mas olha como é que é diferente. Aí você vai carregar aquela coisa da matéria de uma forma completamente leve e suave. Essa parada é engraçada, assim. Eu até falei com o Maguila logo que a gente se conheceu, cara. Tipo, ela falando de viagens dela, as pessoas que ela conheceu lá fora, não sei o que. Cara, uma pergunta, assim, eu falo, eu adoro conhecer as pessoas também. Mas, e de fato, conhecendo, né? Sentar, conversar, ver como é que é a pessoa e tal. Eu odeio, assim, uma parada que você nunca vai me ver perguntando pra pessoa, eu chegar e aí, o que você faz? Também não faço isso. Bicho, é uma pergunta que não sai da minha boca, é essa, o que você faz? Não me interessa.
é essa. E a famosa pergunta americana. Nos Estados Unidos É a primeira pergunta dos Estados Unidos. What do you do for a living? Não é da minha conta o que o cara faz, sacou? Eu quero saber se o cara é gente boa, se daqui tá aberto a ter uma conversa legal, se vai compartilhar as experiências, ou se vai ser honesto, se não vai ser honesto. Ver qual é a índole da pessoa. Se o cara é o gari, se o cara é o médico, foda-se. Não vai fazer diferença nenhuma. Sacou? Pô, você, quantas vezes a gente já esteve aí, saindo junto e tal, eu nunca perguntei, pô, o que é alemão? Nunca perguntei pra Magui. E não sou também, é óbvio, né? Porque aí é até, é uma máscara, né? Eu chegar aqui e não perguntar pra você, você vai embora aí, o que alemão faz? É melhor perguntar pra você, né? Não há mal nenhum em fazer isso, né? A não ser, assim, depende da intenção que você está fazendo. Não há mal, mas é o que eu tô falando. Aí você, às vezes você deixa de perguntar diretamente pra pessoa, o cara vai embora e pergunta pro outro. E aí, o que alemão faz da vida? Então, tipo assim, na verdade, você, pô, tá sendo meio hipócrita, na minha opinião, de fazer isso. Se a dúvida tá dentro de você, se você tá curioso pra saber o que o cara faz, pergunta pra ele. Né? E, né? O que você faz e tal, não sei o que, não tem porquê. É um compartilhamento exatamente, assim, não que eu nunca vá fazer essa pergunta, se a conversa tender para esse lado, é óbvio. Mas não, você vai perder seu tempo. Sobre essa parada que a gente estava comentando agora, de pessoas que fazem coisas que não são éticas, não são certas, mas também não deixam de fazer, é a mesma coisa que uma usina nuclear tá, sei lá, produzindo uma bomba atômica e a mulher que serve o cafezinho fala, não tenho nada a ver com isso, tem, porque para de servir o cafezinho porque a galera não vai fazer mais nada, sacou? Então, eu vi dessa parada que eu tava te falando, dessa garota que faz a triagem do hospital, cara, sai dali, vai embora, é errado, sacou? Não participa disso, são vidas em jogo. A mãe de alguém que está morrendo, o pai de alguém. Um débito kármico para ela, né? Pode ser. E se um dia chegar a ficha da mãe dela, ela renegar e não saber nem quem é a mãe? Não, gente, não tem como você fazer, você ignorar. Você tem escolhas e você vai ser colocado em situações com obstáculos para tomar essa direção. Entendeu? Normalmente, cara, sabe, a vida vai te dar vários obstáculos para você exatamente ser testado. E é por isso que ninguém quer despertar, ninguém quer olhar para dentro, ninguém quer o medo de perder, né? Porque se a pessoa desperta e ela aprende, ela sabe, ela tem consciência daquilo 100%, ela fala, porra, eu não posso fazer isso mais, eu vou ter que me mexer, vou ter que sair daqui. Sair da zona de conforto, né? Da zona de conforto que, na verdade, chega uma hora, cara, é isso que eu tô te falando, você vai lidar com aquela situação de duas maneiras. Ou você vai se anestesiar, né? E você não vai sentir nem nada muito bom, nem nada muito ruim, vai ficar ali naquela neutralidade. E teve um texto que eu estava vendo assim, muito engraçado, que fala sobre a lei do movimento. Você só se movimenta se houver força contrária, ou seja, você precisa fazer uma força e tem que ter um atrito, que seriam os obstáculos para você se movimentar. Se não existe força, você vai ficar estagnado onde você está. Ou seja, então os obstáculos, eles são pré-requisito para você evoluir. Então, assim, tem que fazer escolha, cara, e normalmente não são fáceis, só que você sabe, cara. Quem quer acomodar, quem quer ficar... E eu vou te falar, como é a maioria, então facilita muito você ser igual a todo mundo, ou então se sentir menos pior. Por exemplo, eu sei que tá errado, mas eu não tenho, né? Aí é a posição de vítima, né? Mas eu não tenho, eu preciso do dinheiro, não tem como. Ou seja, primeiro você tem que arriscar. E botar fé, e acreditar, né, que quando você está alinhado, cara, o universo vai começar a conspirar e vai chegar a pessoa certa. Os milagres começam a acontecer. Isso que eu tô falando, esse é o mal das pessoas, achar que elas estão fazendo sozinhas. Você acha que está tomando a decisão sozinha, que é o seu esforço que vai fazer acontecer. Imagina, você é uma micronada dentro dessa galáxia, desse universo todo, que a inteligência de Deus é ação, e você, não, eu vou fazer assim, vou usar o poder da minha mente. Eu falo assim, cara, antes de acontecer qualquer coisa, tem uma regência suprema por trás, que vai fazer você seguir direitinho o seu processo de evolução. Não adianta você querer achar... Imagina, a gente tem essa arrogância, a gente nem se rende a Deus ou a essa inteligência suprema, achando que a gente... né? Por isso que a primeira
ensinamento de todos os mestres, assim, é humildade. Se você não tiver humildade, cara, você vai achar que você pode. Você não pode nada, você é um co-criador, um cooperador. E uma coisa que o Silvio falou aqui, só para não perder o fio da meada, é exatamente isso. Isso é uma coisa muito séria, você tem sabedoria. Quem tem sabedoria tem responsabilidade. E quando você tem responsabilidade, a lição vai ser mais pesada em cima de você. Entendeu? Então não adianta se esconder, cara. Por isso que eles se incomodam. Ninguém quer ouvir, todo mundo quer ficar só ali na televisão, no trabalhinho. Ou seja, todo mundo prefere ser um acomodado infeliz do que um caótico feliz. Você está em caos, você está no processo, você está viajando. Eu sou meio caótico em todos os sentidos. Eu não quero saber, cara. Eu sei que eu tenho meu crédito já de trabalhos, eu já tenho o meu salário família espiritual aí nessa vida, cara. Então, mas aí, pô, já que eu estou bem karmicamente, eu vou usar esse meu tempo, essa minha inteligência para o propósito da vida. Mas não vou deixar de fazer o propósito material, estar com os amigos, se divertir, mas de uma forma moderada. Eu aprendi isso. Na vida espiritual você tem que aprender a moderação material. Sempre que tem viagem para lá, aí chegou e falou assim, peraí, uma viagemzinha ou duas tá bom, eu não preciso fazer 50 mil viagens, né? Vou fazer umas 2 viagenzinhas, mas eu tenho que parar em mim, entrar no meu coração. Porque não significa que você possa fazer também durante a viagem. E uma terceira coisa que eu estava pensando aqui, que o Magui falou, e que é interessante, que Magui, ela fez um processo, eu acompanhei, que ela estava tentando se encontrar, então viajava, ia para e a gente já teve, né, vários encontros em reunião espiritual, tal. Só que as pessoas, elas fazem a vida como um círculo. Vamos dizer, o cara chega com 70 anos de idade, ele vai querer comprar um carrinho, vai querer a garotinha, ele vai querer virar um adolescente. Não é assim que funciona. Aí o cara vai ficar cada vez mais frustrado. Então a vida espiritual, ela não funciona como um círculo, ela funciona como uma espiral. Aqui, entendeu? Quando você faz várias coisas na vida, só que em vez de você encontrar um ponto de reinício, então Magui, que ela chegou num ponto que ela vai fazer de novo viagens, pessoas, só que numa espiral, você encontrou o ponto de início numa espiral superior. Aí você vai fazer aqui, aí a terceira coisa, só que nessas repetições aqui de níveis espirais, vai ser completamente diferente. Por quê? Porque agora a consciência e a sabedoria dela aumentaram. E a responsabilidade dela diante da visão que ela tem das coisas que está fazendo, né? E das tomadas de atitude dela, vai ser completamente diferente. Então, se você vê Magui hoje, ela não deixa de estar fazendo as mesmas coisas, mas ela está totalmente em paz, cara. Pelo menos a Magui que eu conheci antigamente, que era completamente acelerado. Assim, que eu acho mal barato. Eu acho que você tem que ficar agitado mesmo, você tem que ficar nervoso, tem que ficar depressivo, mas depressivo no sentido superior. Cara, eu tenho que buscar a resposta do que eu estou fazendo aqui, eu estou me sentindo mal. Ficar incomodado, né? Ficar incomodado com aquele estado, querer sair da casca. Isso, vai mesmo, erra mesmo, se dá mal, mas faz, cara, entendeu? Não fica só pensando. Pô, se eu fizer, rapaz, senta ali, medita 10 minutos por dia, você fica vendo novela aí, 1 hora essa porcaria aí, ou outra coisa aí. Porra, senta aí todo dia na sua casa, pede ao universo, a inteligência de Deus. Nesse processo eu tive umas fases. Revelar, meu. Nesse processo tiveram assim, umas fases que eu estava muito conectada, né? Porque é isso que eu estou falando. Você entra em turbulência, você busca um pouco afobada, encontra alguma coisa e conecta. Daqui a pouco você começa a entrar no giro de novo e precisa de mais. E obviamente, cara, esses períodos eles começaram a ficar mais curtos, né? Porque aí você já sabe como é que a coisa funciona, e já tem mais maturidade para lidar com essa turbulência. E toda vez que eu tinha esses insights, assim, essa conexão, eu escrevia minhas conclusões para reler no momento que eu tivesse desorientada. Então, volta e meia eu voltava naquilo dali para me ajudar, e muitas vezes eu publicava. Tipo, passei agora, acabou minha fase tal, entrei em fase tal, e meio que descrevi o que tinha acontecido, porque assim, eu não gosto muito de fazer isso, mas naquele momento eu percebi que em várias situações ter lido alguma coisa de alguém me ajudou. E isso, em umas 2 situações, eu comentei com você alguma coisa que você tinha escrito.
E aí eu publicava, porque aquilo dali poderia ajudar alguém numa situação parecida, entendeu? Que fosse uma frase, não a história inteira, mas despertasse algum tipo de tranquilidade em alguém. Essa experiência, assim, tem que se jogar, né? Porque é difícil, assim, todo o processo olhando para trás, agora nem é. Agora é legal. Não, uma coisa legal, uma coisa legal que você falou aí, é terrível esses canais aqui na reunião. Ele falando assim, por exemplo, os propósitos, a gente está falando aqui em propósitos, eles mudam durante a vida. Qual é o propósito de uma criança? Depois você vai ser adolescente. Aí você tem certeza absoluta, adolescente tem certeza absoluta do que quer. Quando você fica adulto, né? É aquele propósito morno, mas daí já vem com aquela gama de frustrações, de realizações. E depois você ficar velho, você entende, pô, o propósito é isso mesmo, não fazer nada, só ser feliz. Pô, é sentar ali, tomar seu chazinho, igual esse filme que nós vimos, ele fala assim, cada momento é especial, cara. Você passa a observar que tudo é especial. A gente perde a vida querendo fazer coisas na vida. E a vida é mais importante do que a gente faz, né? Se olhar uma flor, cara, olha uma flor, aquilo ali é uma margarida, olha que bonito. Assim, não, cara, olha a flor só, não fica rotulando, que é uma rosa, que é cheirosa. Olha a flor, cara, sente a beleza de Deus, o artista supremo manifestando aquilo. Né? Eu sou mais ou menos assim, quando eu vou correr, eu vou me encontrar com minhas flores, não é a corrida que é importante. E outra coisa também, que é até um clichê, fala assim, quando você pensa que tem todas as respostas, todas as perguntas mudam. Quando você acha que você já tem todas as respostas, todas as perguntas mudam. Porque é da idade. E dessa encarnação é um propósito. Da outra encarnação, outra dimensão, cada um é um propósito. Então, qual o meu propósito X dessa vida? Mas não é isso que é o meu propósito. Não é o propósito mesmo de toda a alma é se conectar com essa divindade em amor e geração de felicidade. O resto são propósitos individuais dentro desse quebra-cabeça universal, onde cada um realmente vai ter seu encaixamento kármico para ajudar um todo no sentido evolutivo. Tem uma parte do filme, mas que está em outra sequência, que ele fala sobre as 3 etapas, né? São os 3 itens importantes. Um, ele fala sobre mudança, né? O que é, assim, o que você precisa saber sobre mudança? Que nenhuma mudança é definitiva. Isso aí. Ou seja, por isso que as perguntas mudam, por isso que tipo, aquilo que você já sabe já não importa mais, até mesmo porque aquilo já não é mais aquilo. E aí, até do ponto de vista... A única coisa que não muda é a mudança. É Heráclito fala, né? Que o filósofo grego lá que batia de frente com Aristóteles, que Aristóteles era mais linear também. E Heráclito. Então, sempre que vem a filosofia, tem esse contraste, cara. Um fala assim, não, a única coisa que não muda é a mudança. E o Aristóteles já era uma coisa mais linear, assim, que a gente tem que seguir, né? Então é muito legal isso. É essas coisas que é o barato do espírito, né? E tudo muda o tempo todo, porque no universo existe o que cientistas descobriram há pouco tempo, chama a teoria do caos. O universo inteiro está se mexendo. As galáxias, o aglomerado de galáxias. E desde o átomo até o aglomerado de galáxias está o tempo inteiro vibrando. Então tudo está se mexendo. Nada é a mesma coisa e nada vai ser a mesma coisa para sempre. A Terra está no giro maior que a velocidade do som. Você está sentindo? Você está movendo? A Terra está correndo mais que 700 Ferrari juntos? Você não está sentindo, né? Mas está acontecendo isso, cara. Você está de cabeça para baixo lá no Japão. Você está com sangue na cabeça? Né? Então tem umas coisas assim, cara, loucas, assim, que você pensa, bicho, eu tô, mas não estou em lugar nenhum, está tudo louco. E eu acho que Deus é completamente louco e caótico. Eu acho que isso que é a brincadeira, é a loucura desse mundo material. Acho que o mundo espiritual já é mais harmonizado. E aqui a gente brinca disso, né? De sofrer, brinca de sofrer, cara. Você pode sair disso, porque vem vários mestres aqui, inclusive hoje nessa época onde está, o Carlos Torres, várias pessoas que estão fazendo esse trabalho, estão vindo seres de outras dimensões, e falam, gente, é simples, a gente é assim, mas como vai mudar uma mentalidade animal? Nós estamos na mentalidade animal, ainda não atingimos assim, a frequência humana. A frequência humana,
significa que você adquiriu uma inteligência de raciocínio tal para entender as questões do universo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Use a sua inteligência. É bem isso aqui, que tá aqui, as perguntas, né, para fazer. Quem Senão, sou continuar eu? uma bolinha, você vai ficar o dia inteiro correndo atrás da bolinha. Porque eu estou aqui. Entendeu? A bolinha do trabalho, aí você sai correndo. A bolinha agora você sai correndo. Na comida, na comida, bicho. Na comida vai todo mundo atrás do meu. A coisa fica preta, né, lá. Mas a gente dá amor também para as pessoas que, né? Acho que é a função da humildade, é você tentar passar a sua luz sem forçar nada, mas você pode falar e dar consciência, Eu acho que o propósito de todos do planeta inteiro é se ajudar e trabalhar por pessoas, por si, assim, pela gente, porque eu vejo que está todo mundo trabalhando pelo sistema. Que raios de sistema é esse? Que monstro é esse? É uma pessoa? Não é nada. É uma ilusão. É uma ilusão. É o que é o sistema. Você está trabalhando para quê? Porque essa pessoa que faz a triagem do hospital, cara, você tem que trabalhar pelas pessoas. Isso. O que eu estou fazendo? O que é esse papel na minha mão? É uma pessoa que está morrendo. O que eu vou fazer com essa pessoa? Vou dispensar porque não é bom para o sistema. Exatamente. Não vai gerar lucro, não vai. Calma, você está. O que você é uma máquina? É porque o sistema está em desequilíbrio, né? Onde há excesso, há falta, né? Por exemplo, se todo mundo tivesse trabalhando com aquilo que é necessário para ele, de perceber-se o que é necessário, né? Porque o excesso, inclusive, cria um vazio muito grande, né? Essa busca material e tal, ou seja, é um excesso. Por isso que você faz várias coisas, ou você faz muitas vezes, ou então faz demais a mesma coisa, né? Isso vai gerar algum vazio. Se você acha o teu ponto de equilíbrio, se todo mundo trabalhasse, né, buscando mais ou menos o seu ponto de equilíbrio, não haveria essa necessidade de você ignorar determinada pessoa em prol de outra. Não ia precisar. Uma coisa legal é o sistema trabalhar pra gente. Se pessoas isso é certo, isso é certo. Mas o sistema foi a intenção, de amor, né? O sistema, todo mundo se ajuda e tal. Mas essa foi a intenção primeira da Revolução Industrial, que era as máquinas trabalharem pra gente ter mais tempo. Só que foi o contrário. A gente está trabalhando para as máquinas, a gente está trabalhando pro dinheiro, a gente que está fazendo tudo para fora, tudo pro sistema e nada pra gente. Se as pessoas pensassem assim, bicho, eu não vou fazer isso. Aí o outro que chega lá no hospital também não vou fazer isso. O médico que for atender, os médicos também têm esse critério. Eles deixam alguns de lado e dane-se, deixa morrer, deixa na fila e só vou atender o que está mais fácil aqui, o que vai me dar. E assim param e despertam para isso, a coisa tem que mudar. Vão ter que criar mais hospitais, vão ter que fazer mais coisas, vão ter que... Agora outra coisa, Silvio, só tomando sua palavra aí para não perder a linha aqui, todo o sistema de educação que nós temos, não só no Brasil, para nossas crianças, é tudo voltado para condicionar mentalidades a serem, né, competitivos, serem melhores, então dar prêmio do melhor trabalhador, ou seja, o melhor escravo do sistema. Enfim, a educação ela é totalmente manipulada e direcionada só para os conceitos materiais. Sim, então não tem assim um papo de falar assim, a religião também se torna uma coisa assim, não, o Estado secular não pode se acoplar à religião. Eu acho que tem que estar tudo interagido, é o interno com o externo, né? Então, mas não tem isso, daí você é criado, robotizado para tal. E outra coisa que a Magui falou e eu encaixo, porque tem a ver com o filme que nós vimos hoje, é sobre... Ela falou assim, que o cara faz isso, é exatamente isso, você tem medo de chegar em casa, deitar e ficar sozinho. Você não consegue se encontrar, você nunca sentou para meditar, você nunca sentiu sua essência, você acha que você é esse corpo, essa mente louca, e você quer fazer 1000 coisas, daí você vai tomar todas as drogas, cocaína, papá, e o cara quer ficar agitado e se sente o rei, né? Dizem que, eu nunca cheirei, mas dizem que quando você cheira, você sente o rei, o melhor assim, pá. Ou então você fuma maconha para sair mesmo do mundo, né? Um se interage completamente, o outro você fica na onda e você nunca se encontra, cara.
Então por que o cara toma tanta droga? Né? É porque ele tem medo de encontrar ele. Mas você tem medo, cara, de encontrar a sua essência. Tem. Se você encontrar a sua essência, acabou, cara. Medo é uma coisa estabelecida. Ele falou, né? É uma coisa estabelecida na sua cabeça. Tá escravizado, né, dentro da perfeição. Tipo, você só pode ter qualidades, né, não pode ter defeitos. Então, às vezes, olhar para os seus defeitos e, na verdade, abraçar, né, todo o seu aspecto terror e o seu aspecto amor, para a maioria das pessoas é muito difícil. Eu já perguntei a pessoa sobre ela buscar o autoconhecimento, buscar se encontrar, olhar para dentro, meditar, fazer essas coisas de uma busca. Ela falou, não, eu tenho medo disso. Eu falei, por quê? Tenho medo de ficar louca. Isso mesmo. Caraca, que bizarro. Ficar louca? Eu tenho medo de ficar doida. Eu falei, nossa. Tipo Você tem que falar assim, mas que você é essa aí que você está falando? Pois é. É a máscara que você criou ou você E contando assim, que a vida é uma merda, que era isso, que era aquilo. Eu falei, meu Deus, e aí? Acho que louco você já Ninguém toma atitude para melhorar, né? Ninguém toma atitude para espiritualizar a sua existência, assim. Então é um negócio meio é absurdo, tudo é absurdo nesse mundo aqui, tudo é escuro, né? Você está sempre tateando e fala assim, cara, mas se você acender uma pequena luz, nem que seja uma luzinha de vela, você vai conseguir enxergar as coisas. Mas não, o cara prefere ficar tateando, não. Então assim, os cegos que guiam os outros cegos caem no abismo, né? Então mais ou menos Jesus está falando assim, né? Há um mestre que veio e falou assim, gente, eu sou a luz. Ou seja, eu sou a expressão do que vocês têm que ser. Eu sou a flor, vocês são botões ainda do que... Então eu estou sendo enviado pela divindade que é esse planeta para vocês observarem o ser perfeito. Mas eu não sou melhor que vocês. Eu sou vocês em flor. E as pessoas têm medo porque a semente, para ela nascer, ela tem que morrer, né? Para a semente brotar, ela tem que morrer. Então você tem que matar esse ego. Esse ego que está fazendo você pensar tanto, assim, a questão não é da cabeça, é a questão do coração, de você todo dia sentar e falar assim, eu entendo que é um propósito eterno e eu vou realmente colocar minha energia nisso, cara, porque eu já estou só repetindo aquela novela. Você vê uma novela, vê a outra, é a mesma coisa, bota um teminha novo, assim, mas é a mesma história. Então, todas as vidas é a mesma história com personagens diferentes, mas você está vindo aqui só para se lamentar, para sofrer, para ter alguns gozos. E na verdade você tem que dar linha desse personagem. Você tem que ser o diretor por trás da câmera da sua vida, né? E daí você assistir, você criar o seu cenário, acreditar, né? E construir coisas bacanas, com coisas interessantes, não simplesmente ser um participante passivo de um sistema que está criando peças para enganar as outras pessoas, ou para distrair, ou para desviar a atenção delas do propósito superior. Então eu vejo mais ou menos assim, né? A gente aqui, nessa reunião aqui... Quem foge disso sofre. A gente está... são só 4 pessoas, estamos emanando para o universo uma energia poderosa nesse momento, e eu achei legal deixar hoje gravado essas palavras, que eu tenho certeza, bicho, quem ouvir vai se tocar. Ou seja, como ninguém nunca conversa algo sério, mas bota aí um assunto de novela, um assunto de política, ninguém vai conversar, bicho, sabe tudo. Eu falo assim, cara, por que você não sabe tudo do espírito, cara? Tem milhares aí de escrituras e mestres, você não tem que aceitar nada, mas você pode absorver esse conhecimento e ter um mínimo de realização disso. Aí você, não, mas eu não tenho tempo, tô com a fome, tô com sono agora, né? Nessa hora tudo dá. Por quê? Porque você não tem, a sua mente não é acionada para esse lado mais sutil da existência. Você prefere conviver com um grosseiro acomodado. E essa normalidade que você diz feliz, mas não é feliz.
você não está satisfeito. Eu acho que tem outra coisa também, você tem que estar disposto a ser uma pessoa relativamente isolada, porque esse processo de você deixar de ser materialista e se espiritualizar, primeiro assim, você tem que fazer uma escolha, se aquelas pessoas não vão me ajudar nesse processo. E aí, é aquilo que eu te falei assim, é um processo solitário, principalmente até o momento que você se conectar com pessoas que têm a ver com o que você está buscando, né? Então essa fase de transição te exige muito mais força de vontade do que quando você já está dentro dele fazendo manutenção, né? E eu acho que esse é um... E às vezes tem... você está saindo, está difícil, tem muita gente que desiste. A coisa que Prabhupada, você já ouviu falar no mestre espiritual, no movimento Hare Krishna, ele falava exatamente isso, que os devotos questionavam, mas tem que se isolar, pá. E aí Prabhupada falou, não, vocês não têm que se isolar, vocês têm que dar a sua associação, você não tem que receber a associação dessas pessoas, mas dá a sua associação. Então não tenha medo de ir, mas sem se envolver com a negatividade das pessoas. Seja sempre o que você é nesse sentido. Pô, eu conquistei isso, cara. Eu quero dar minha luz. Se a pessoa não quer receber, eu não tenho que ser terapeuta holístico, nada, não. Eu tenho que seguir minha frequência. Aquilo ali, de alguma forma, vai incomodar ou vai fazer a pessoa pensar. Igual o fato, assim, eu vou ficar, não come carne. Não, cara, eu sou vegetariano. Eu sou um exemplo do que eu acredito que é amor e misericórdia para os animais. Então eu vou ser isso, eu não tenho que te convencer. Mas você, ao me ver, com certeza, as comidas gostosas que eu coloco lá na internet vão fazer você reconsiderar. Falar assim, poxa, realmente, olha só, o cara está há 37 anos, pô, está super bem, faz maratona. Pô, não é possível isso. Quem está fazendo essa propaganda negativa? Quem é que está fazendo? É uma indústria que está querendo lucrar em cima disso, que compra, né? Todo mundo sabe, isso aí já não preciso falar. Então, você tem que repensar, falar assim, cara, eu vou fazer isso, né? Aquela história, para essa estrela do mar vai fazer diferença, não tem? Se as pessoas não souberem, eu conto depois essa história. E outra coisa que Krishna diz no Bhagavad Gita, que para você seguir a vida espiritual, você tem que ter solidão, tem que ser um cara solitário mesmo. Essa atitude interna solitária. Você tem que se isolar e falar assim, não, eu não quero. Porque quando você vai seguir a vida espiritual, começa a aparecer uma opção de programa. Quando você se determina, parece que o universo fala assim, você quer mesmo? Aí vai aparecer aquela viagem que você estava sempre querendo, aqueles motivos, aquela pessoa, tudo vai aparecer. Aí você fala assim, não, eu quero ficar sozinho hoje aqui em casa, meditando, ou fazer uma programação diária, Isso que eu falo, gente, é só fazer diariamente isso, é um dia de cada vez. Aí o cara fica pensando, o materialista pensa assim, pô, mas quando que eu vou me iluminar? Poxa, eu estou fazendo tanta prática, mas não é assim, cara, não depende de tempo essa iluminação, é uma ascensão de energia interna. Né? É constante, né? Então as pessoas não entendem, porque tem aquela ansiedade. E o caminho da iluminação. Mas quando que eu vou me iluminar, meu mestre? Eu assim, não existe isso. Quando? Isso aí é da mente. O espírito ele já é iluminado. Você só tem que acessar isso. Só o fato de ficar se questionando, de se posicionando lá no objetivo, né? Já te tira do presente, já te tira da experiência do agora. E aí você perde, na verdade, um monte de coisa. Eu acho que esse é um dos propósitos mais importantes da vida, você viver no agora, você se auto-observando, entendeu? Porque o seu propósito vai meio que mudando dentro de um termo material. Então, agora o meu propósito é esse. Mas esse não é o... Entendeu? O propósito pode ser milhões, né? Agora existe um propósito fixo, que é aquele que está relacionado com o espírito, né? E esse aí que as pessoas não buscam, e por causa disso você faça o que você fizer na sua vida tal, você não vai estar em harmonia enquanto você não estiver também nesse. Agora, quando você estiver em espírito, legal, aí o seu propósito material, advogando, pousada, surfando, restaurante,
Entendeu? Não faz, isso aí não é tão importante. Importante é como você está vivendo internamente, e aí que você vai fazer a diferença no meio que você está. Em vez da pessoa só ficar condenando, ela falou, não, se eu estou aqui agora é para passar uma energia para essas pessoas, para eles mudar a frequência, para o sistema mudar. Por isso que ele estava comentando, se 10% da humanidade fizer isso, que o senhor falou, você não vai aceitar. Se você não aceitar e se tornar um brilho diferente, isso que vai fazer uma diferença. Muda Os porque outros, um desperta 2, 2 desperta 4, por assim, e assim vai. Sacou? E é isso aí. Eu acho que quando a gente relaxa, as coisas começam a acontecer. Eu digo até financeiramente, né? Sim. A partir do momento que você se permite fazer as coisas, você começa a ficar mais criativo, mais perceptivo, atrai as pessoas certas, as ocasiões certas, as oportunidades certas, então você também vai acabar... Eu diria condições ideais, não certas. Bem colocado. E aí sim, porque você continua também depositando para o universo essa sua necessidade de estar bem financeiramente para realizar sonhos e essa sua tranquilidade. E aí eu costumo dizer que eu acho que nessa vida eu tive essa vantagem, né? Na verdade, de ter condições financeiras, de chegar com tranquilidade e pensar, eu vou trabalhar com o quê? Qual a minha missão? E já tem as coisas, né? Exatamente. Tipo, teve um processo difícil, tive um pai que não me dava absolutamente nada, fui ter carro depois que ele faleceu, meu primeiro carro. Então, assim, pra minha vida simples, eu tinha tudo, na verdade, sabe? Fazia tudo que eu queria, nunca me faltou nada. Aliás, aprendi nesse período a dizer que quem tem amigos não precisa de dinheiro. Mas, depois disso, depois desse processo, e não foi fácil, eu posso dizer, cara, que, sabe, eu sou muito privilegiada por poder fazer essa minha escolha, ter essa tranquilidade de seguir o meu caminho espiritual por não precisar pensar tanto em dinheiro. O único propósito que o Malguino conseguiu até hoje, pelo menos aqui nas reuniões, é ler a folhinha que ela... ela bota uma folhinha ali para ler, para não consegue, não consegue. Sabe, porque isso aí tá vibrando, isso isso daqui normalmente eu pego, tipo assim, consulta só para ver se a gente abordou as tudo. Em nenhum momento é para ler, não. Não, achava que isso aí... É porque às vezes o assunto ele vai só por conta própria. A sua folha tá irradiando aqui a energia agora. Toda essa energia que ele tá falando aqui. Aí às vezes eu olho para ver se por um acaso tem algum ponto que não foi falado, mas tranquilaço, tudo foi falado. Nós já estamos falando há 1h18? 1h10. 1h10. O pessoal vai ter muito assunto aí para raciocinar, né? Então acho legal isso aí que a gente registre, né? Igual eu vou numa festa assim, eu bato umas fotos, aqueles momentos, gente, olha isso aqui que é bacana, então vamos fazer uma festa do espírito também. Isso aqui é uma festa do espírito, né? A gente está comentando esses assuntos. Porque no espírito tudo é expansivo, né? É expansivo demais. A gente pode fazer uma isso aqui a gente bota brincando na internet, mas de repente milhões de pessoas vão acessar isso. Ou isso aqui é o primeiro degrau de uma escada que o pessoal vai começar a adotar. E essa coisa também, não importa a quantidade de pessoas, é qualidade de assunto e de transmissão, né, de consciência. Porque às vezes a pessoa, isso aí é outra coisa, né, do ego, mas que a reunião aqui só tem tantas pessoas, eu tinha que ter 50, né? A cabeça pensa assim, não, cara, esse propósito de gravar e de irradiar para o universo é o nosso pedacinho de atuação aqui. Não estou fazendo nada demais, ninguém está se sentindo importante por causa disso. É um bate-papo, né? Coração, né? Não cabeça também, mas é coração. Vamos despertar o coração um pouquinho né? E a mensagem que eu deixo para a galera que for ouvir isso daí é que se está fazendo alguma coisa que não está sendo bom para outras pessoas, pare de fazer e vai fazer outra coisa que seja boa. Isso. Sacou? Mas eu ganho dinheiro com isso. Dani, se faz alguma coisa boa que você também vai ganhar. O universo cuida disso. Não se preocupa. Porque é assim que a gente muda o mundo. Fazendo o bem para os outros. Não fazendo alguma coisa para o sistema. Trabalhando para as pessoas, não para o sistema.
Eu lembrei do livro da Lei Espiritual do Bhat Chopra, 7 Leis Espirituais, ele fala, né? Até a Meg comentou, ele falou assim, quando você for fazer algo, não pense assim, o que eu vou ganhar com isso? Mas o que eu posso fazer para o universo ganhar com o meu talento? Para mim, tem que ser bom para o outro. Isso. Aí o universo vai trazer, cara, para você... Porque tudo aquilo que você ganha, que você não precisa, aí, que veio da ganância e da cobiça, é uma energia negativa. Você está tirando... É igual esses caras, as pessoas estão no poder, no governo, eles estão tirando todo o dinheiro daquelas pessoas que poderiam ter pelo menos uma vida digna de um prato de comida. Não, os caras estão tirando tudo. Qual o karma? Imagina, qual o karma que esse pessoal vai pegar? Esses caras vão ter que devolver tudo. Tudo. Nem que tenham que vir em 500 vidas, em 1000 vidas, vão pagar centavo por centavo. Exatamente. E essa galera que trabalha com coisas que não são boas para os outros e tem consciência disso, e se não tem consciência, procura saber o que está sendo bom e o que não está. Às vezes está passando uma parada muito ruim na vida e não sabe de onde que está vindo. Porra, eu não sou feliz, ou tenho uma briga que não consigo resolver nunca, um problema assim assado que nunca sai, eu estou sempre agoniado. De repente, aquele trabalho, aquela coisa que você está fazendo não está, né? Olha lá, vê o que você está fazendo, aquilo não está sendo bom para os outros. Exatamente. Obviamente alguma coisa não vai refletir isso para você. Claro. Isso não vai ser bom para você de alguma forma. Então para de fazer o que você está fazendo de errado, que a sua vida daqui a pouco muda. Começa a fazer o bem, faz outro trabalho, outra coisa. Basicamente a lei de causa e efeito, lei da atração. Você Exatamente. não pode estar movimentando uma energia negativa e atrair alguma coisa positiva. Então, e foi o que eu, logo ao vir aqui, eu repito novamente a frase que eu li em frente de uma loja, que não tinha nada a ver, porque Deus, ele já dá o assunto resumido, antes de toda essa falácia aqui, ele já deu o assunto, você simplesmente tem que acreditar. Acredita, cara. Se não tá bem, acredita. Vai ter uma fase no começo, talvez no começo vai ser tudo bom também de vez, se você acreditar totalmente. Se acreditar pela metade, vai vir tudo a prazo, né? Eu agora acredito que a gente devia alimentar o corpo físico. Eu tô com fome. Isso aí, vamos alimentar. Então é isso aí, galera. Terminando nossa 4ª reunião, né, Magui? 3ª reunião do grupo Amizade Cultural aqui, 1402, Portal 1111, diretamente ligado ao setor intergaláctico. Vamos dando vazão aqui, eu espero que vocês gostem, né? Hoje tiveram presente o mestre Sil, o mestre Henrique, a Maga Magui e o mestre Pipe, o alemão. Um dos grandes assim, fatores que às vezes dificulta a compreensão das pessoas a respeito dessas coisas é que para a lei do universo, para a lei espiritual, né? Tipo assim, tempo e espaço são conceitos nossos, materiais. Por que você não falou de programação? Olha só, logo na 4ª dimensão. Falando PS. Não, na 4ª dimensão. PS, grava PS. Não, mas está gravando. Tá? Então olha só, onde que eu vou perder? Eu vou ser escondido, mas agora vocês sabem, tudo bem. Cuidado com o que fala. Olha só. Mas então, assim, a 4ª dimensão do sonho mesmo, todo dia que você sonha não tem mais tempo e espaço. Então, tipo assim, o que às vezes as pessoas deixam de acreditar nessas coisas, em karma, e nesse tipo de coisa, é a falta de imediatidade entre a ação e a reação, a resposta do universo para aquela ação sua. Não seria imediatismo? Pode ser imediatismo, exatamente. Advogado. Mas é o que? Em questão da pessoa não sentir o que ela fez de volta? Exatamente. Tanto pro bom quanto pro ruim. Né? Tipo assim, às vezes a pessoa praticou um ato negativo, que é uma parada que vai atrair um karma negativo, só que isso não vai vir imediatamente. O cara não vai fazer merda aqui, vai sair daqui, tropeçar e cair de cabeça na rua. Às vezes sim. Às vezes sim, às vezes não. Não, mas é que então, assim, às vezes a pessoa tem dificuldade em associar um determinado evento a uma conduta que foi praticada talvez em outra vida. Mas isso é a falta de consciência mesmo. Né? Você fala assim, se tem consciência, tá fazendo ali, tipo, partindo do pressuposto, vai que não acontece nada, né? Ó, isso não me corrige, mas quando tiver gravando. Mas a gente
falou tanto uma de vez- humildade, né? Não tem problema. Você falou essa parada do que, pô, tô fazendo uma coisa errada aqui, daqui a pouco vai acontecer. Um amigo meu inventou de sair de uma lanchonete sem pagar. Ah, dei calote, pá, não sei o que, saí sem pagar, subiu na moto dele, na hora que foi, pá, estourou a corrente. Falei aí, Mais cara, caro do que... vai lá. Também aconteceu uma coisa muito interessante também, na semana passada. Ela perdeu um óculos dela, óculos bom, quase R$300, tal. Ah, meu amor, você meio pode se lamentar, querido. Pô, tal. Isso é normal, né? Você perdeu um óculos, imagina um óculos que ela dependia para ler, para tudo. Até fazer outro, imagina quanto sofrimento para enxergar as letras. Aí 3 dias depois ela saiu, o celular dela caiu, os caras gritaram, ela tava de bike, todo mundo, você perdeu o celular caiu, tal. Cara, e ela tava falando assim, pô, aquele cara, eu tô falando isso aqui, é uma experiência, mas eu acho que é legal. O pessoal não devolveu meu óculos, que falta de dignidade. O pessoal podia, um óculos não vai interessar para ninguém, podia me devolver, né? E logo depois ela teve uma experiência que caiu o iPod, todo mundo, o cara lá pegou, ei, moça. E aí o outro chegou, pô, eu vi caindo o celular, eu ia te gritar, mas você estava do outro lado, tal. Aí eu falei, tá vendo como é que é, Meg? Era para você, Deus ele fez uma coisa boa, ele te tirou o mínimo, o menor e te deixou o maior. Entendeu? Então é isso que eu estava no banheiro, estava vendo o Henrique falar. Você não, dentro de um contexto e outro, você não está meio percebendo o que está acontecendo. O evento, né? Que você falou, né, Henrique? O evento. Acontece um evento, você não entende que você perdeu um avião para você não cair do avião. Né? Ou você perdeu o óculos porque era para você perder o celular. Aí a energia universal falou assim, eu vou ser bonzinho com você, eu vou tirar só o óculos. Mas se você for um cara espertão, ganancioso, não, eu vou tirar o óculos, vou tirar o celular e vou tirar a sua bicicleta também. Logo ali na frente o cara roubava. Aí todo aquele bem que se deu bem de roubar do supermercado lá, paradinho lá, se transformou voltou para ele em prejuízo muito maior. Não sei o que ela fez para perder o óculos, mas tudo bem. E para quem está desperto, a coisa funciona muito mais rápido. Pra gente que tem consciência disso, claro. Se você faz uma merda aqui, daqui a pouco acontece. Bem rápido. Todo mundo gosta de açúcar? Não, eu gosto de açúcar. Não, vou bater 100, então cada um adoça o seu. Eu não como açúcar tem mais de 20 anos. Mas você toma açúcar sem nada, nem mel? Não, limão não, limão bota um melzinho, um melzinho. Mel nem açúcar mascavo? Pode ser açúcar mascavo. Mascavo também você pode botar depois. Mas assim, tem que lembrar também que às vezes coisas ruins acontecem com a gente que não necessariamente esteja vinculada a alguma coisa errada que a gente fez. Vem como uma pressão do universo para você melhorar em outro aspecto, né? Aí eu não sei. Às vezes é só um redirecionamento, às vezes... Será que a gente nunca é vítima, 100%? Prabhupada falava assim, que quando Deus ele dá misericórdia especial pra gente, quando ele tira tudo da gente, deixa a gente só dependendo dele. A gente passa lição, não entendeu? Necessariamente. Misericórdia especial. Tira sua família, tira tudo e você só tem que depender, aí você passa a depender dele. Olha que louco isso. Então é uma ação divina. Quando você está no espírito, aqui só para fechar aqui esse ponto, quando você está no espírito, não necessariamente o que te acontece é kármico, entendeu? São ações divinas de dentro do seu coração trabalhando suas experiências. Mas quando você só está na matéria, você totalmente achando que é o senhor das ações, a sua vida vai atuar mais a nível kármico. Entendi. Você vai... É que você tem pelo caminho da dor, né? Se você for pelo espiritual... Quando você está no espírito, mesmo que você seja um devoto avançado, seja tudo espiritual na sua vida, aí Deus fala assim, mas esse cara aí vai ser morto porque ele está pregando muito espiritualmente, eu vou fazer alguma coisa dar errado lá na instituição espiritual, eu vou tirar ele. Para que ele seja morto, entendeu? Mas como doido assim, entendeu? Eu tenho que o cara atue e depois mais ali na frente ele vai entrar em outra coisa que vai ser muito mais expansiva e melhor. Essa alma eu quero manter. Então aí o espírito que está consciente é esperto. Pô, então assim, tudo que não acontece é bom. Tudo que vem de Deus é bom. E
Aparentemente parece que é ruim, mas não é. Interferência na gravação. Ó, é o que Deus fala. Faça do limão uma limonada. Ainda bota uma suquinha. É a nave chegando. Sua vida tá ruim? A nossa Bota nave um chegando. suquinho e faz sua limonada, porra. Porra, você tem que tomar nada azedo não, cara. Você toma azedo se quiser. Ó, os cachorros cansaram de ouvir a gente. Imagina o cachorro que ouve muito mais alto aqui. Teve uma hora que o Ock estava deitado ali, você falando, ele falou assim, bicho morto, os braços abertos, assim, olhando pra você. Na hora que tá prestando atenção.